Foi sem aviso, sem anúncio prévio, sem preparação. A declaração veio como um sussurro carregado de trovão, entregue em um documento simples, de 2 páginas, sem assinatura visível, mas com o inconfundível selo escarlate do Vaticano. Papa Leão XIV acabava de revelar, de maneira surpreendentemente direta, a verdade sobre o terceiro segredo de Fátima. Um segredo que há mais de um século gerava inquietação, fé e controvérsia entre fiéis e estudiosos. O mundo havia especulado, debatido, inventado versões. E agora, enfim, uma voz autorizada colocava fim ao silêncio. Ou começava algo ainda mais profundo. A revelação, segundo fontes internas, não foi feita em coletiva de imprensa. Foi enviada silenciosamente às conferências episcopais, com o título Veritas Fatimae. Nenhum adorno. Nenhuma dramatização. Apenas as palavras: a verdade não precisa de aplausos. Precisa de ouvidos que escutem. Se você acredita que a fé deve ser clara, mesmo quando confronta, curta este vídeo agora. Inscreva-se no canal. Aqui, nós falamos do que outros temem tocar. E sua participação mostra que você não quer ser alimentado com meias-verdades. A origem do terceiro segredo remonta às aparições de Nossa Senhora em 1917, em Fátima, Portugal. 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, receberam mensagens que marcariam a história da Igreja. O primeiro segredo falava do inferno. O segundo, da guerra e da Rússia. O terceiro, guardado por décadas, seria o mais impactante. Quando o Vaticano divulgou sua versão oficial no ano 2000, muitos se perguntaram: era tudo mesmo? Onde estava a parte apocalíptica? Onde estava a profecia que mexia com o coração da Igreja? Havia quem acreditasse que algo ainda permanecia oculto. E, ao que tudo indica, estavam certos. Papa Leão XIV, em seu estilo contido e contemplativo, não ofereceu especulações. Ofereceu fatos. O documento descreve, em linguagem clara e firme, que parte do segredo havia sido preservada de forma confidencial, não por medo, mas por discernimento. Porém, o tempo para o silêncio havia acabado. E você? Acredita que a verdade deve vir à luz, mesmo quando assusta? Comente aqui embaixo: a verdade me fortalece. Seu comentário pode inspirar outros a não temerem o que é real. A parte inédita do segredo, segundo o Papa, não contradiz o que já foi revelado, mas o aprofunda. Fala não apenas de perseguições externas, mas da confusão interna. Fala de um tempo em que a Igreja perderia sua voz não por ataques de fora, mas por silêncio dentro. A fumaça não virá dos telhados, diz o texto, mas do altar quando esquecermos o que estamos celebrando. Não se trata de catástrofes políticas. Trata-se de uma crise de clareza. De uma fé que, se não for sustentada, se dissolve. Uma geração que não negará a Deus, mas que talvez nem saiba mais como falar com Ele. E é por isso que esta revelação importa. Porque não é um aviso para temer. É um apelo para despertar. O Papa encerra o documento com uma frase simples: quem crê, deve ensinar. Quem ama, deve advertir. E quem sabe, não pode calar. Se você quer fazer parte desse chamado, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A fé, quando partilhada, acende luzes que jamais se apagam. Nos próximos dias, a expectativa é de que bispos ao redor do mundo comentem sobre o impacto dessa revelação. Mas enquanto os ecos se espalham, nós estamos aqui, prontos para seguir desvendando a história. Não para assustar, mas para lembrar. Porque esquecer, esse é o verdadeiro perigo. O impacto da revelação foi imediato. Em Lisboa, na Cova da Iria, onde tudo começou em 1917, fiéis começaram a se reunir em oração. Não havia romarias oficiais, nem anúncio das autoridades. Ainda assim, centenas de pessoas chegavam, ajoelhavam-se diante da imagem de Nossa Senhora e choravam. Não era tristeza. Era como se um véu tivesse sido retirado. Na Itália, padres começaram a citar trechos do documento nas homilias. Em grupos de catequese, o tema passou a ser debatido com cuidado e fervor. O segredo não fala sobre destruição. Fala sobre desorientação, disse um sacerdote. E isso é ainda mais perigoso. Em uma universidade católica da França, teólogos dividiram-se. Alguns alegavam que a revelação poderia gerar medo nos fiéis. Outros afirmavam o contrário: medo não nasce da verdade. Nasce do vazio. Se você também acredita que é melhor uma verdade dura do que uma mentira doce, deixe seu like. E escreva nos comentários: Nossa Senhora, guia nossa fé.
Seu engajamento mostra ao mundo que a mensagem de Fátima ainda vive. A parte mais controversa do texto revelado por Leão XIV diz respeito ao papel do silêncio. Não do silêncio como oração, mas como omissão. A mensagem fala sobre um tempo em que bispos hesitariam em ensinar, em que padres, com medo de ofender, evitariam proclamar as verdades eternas, e em que os fiéis, confusos, vagariam sem direção. Não se trata de acusação. Trata-se de diagnóstico. A fé não se perde em um único passo. Ela se esvai aos poucos, quando deixamos de chamá-la pelo nome. Na Alemanha, alguns líderes eclesiais reagiram com cautela. Um bispo afirmou em entrevista: precisamos de discernimento. Nem toda revelação exige resposta imediata. Mas nas redes sociais, a reação dos católicos foi clara. Eles queriam saber. Eles queriam entender. E, acima de tudo, queriam crer com convicção. Em uma carta dirigida ao Papa, um grupo de seminaristas escreveu: obrigado por confiar a nós essa verdade. Não a tememos. Queremos carregá-la. A resposta papal, breve e manuscrita, dizia apenas: a luz não exige perfeição. Exige fidelidade. Enquanto isso, no Brasil, comunidades paroquiais organizaram vigílias de oração. Velas foram acesas. Terços foram rezados em praça pública. Jovens passaram a compartilhar a mensagem revelada por Leão XIV em vídeos e podcasts. Um deles disse: não é sobre o fim. É sobre o alerta. Nossa fé está sendo despertada. Se você acredita que a fé verdadeira precisa ser ensinada com clareza, compartilhe este vídeo com alguém que esteja em dúvida. Talvez essa história seja a resposta que ele tanto procurava. No coração do Vaticano, Papa Leão XIV não deu entrevistas. Mas sua presença na liturgia matinal, mais recolhida do que nunca, era eloquente. Durante uma missa discreta, citou o livro de Oséias: meu povo perece por falta de conhecimento. Não explicou. Não comentou. Mas todos entenderam. Porque o segredo de Fátima, agora revelado, não é uma profecia a ser temida. É um espelho. Um lembrete de que o pior inimigo da fé não é o ataque externo. É a erosão interna. Quando deixamos de ensinar, de proclamar, de viver a verdade com amor e firmeza. E você? Está pronto para acolher essa verdade? Então inscreva-se no canal agora. Aqui, buscamos não o que é cômodo, mas o que é necessário. E sua presença aqui é prova de que você também deseja caminhar na luz. O que virá a seguir ainda é incerto. Mas de uma coisa temos certeza: a mensagem de Fátima ainda ecoa. E talvez, mais do que nunca, esteja pedindo que a escutemos, não com medo, mas com fé. Na Polônia, uma paróquia rural realizou uma missa especial à luz de velas. Não era uma celebração festiva, mas contemplativa. O padre, emocionado, leu em voz alta o trecho mais contundente da revelação de Leão XIV: os dias virão em que muitos usarão o nome da fé, mas negarão sua essência. E depois se calou, deixando apenas o som das velas crepitando no altar. Em Roma, uma carta assinada por 20 teólogos jovens circulou entre os corredores da Cúria. Nela, afirmavam que a revelação não deveria ser recebida como condenação, mas como um convite à integridade. Não tememos a verdade, escreveram. Tememos o silêncio que a sufoca. O documento de Leão XIV estava provocando não apenas comoção, mas também conversão. Padres que há muito tempo evitavam certos temas voltaram a pregar com clareza. Leigos começaram a se organizar em grupos de estudo, não por curiosidade, mas por sede de doutrina. Você sente que há um despertar acontecendo? Então deixe seu like agora. Cada gesto seu ajuda esta mensagem a alcançar mais corações. E escreva nos comentários: queremos a verdade inteira. Nos Estados Unidos, um movimento começou a se formar. Jovens católicos de várias dioceses lançaram uma campanha com o nome Fátima Sem Censura. Em suas redes, citavam frases do Papa e incentivavam outros a redescobrir os fundamentos da fé. Não estamos procurando escândalo, diziam, mas fundamento. O impacto chegou até a Ásia. Em Manila, um arcebispo dedicou sua homilia dominical à revelação. Falou com doçura, mas com firmeza: Nossa Senhora não nos alertou para nos assustar. Ela nos alertou para nos preparar. Após a missa, centenas de fiéis ficaram na igreja rezando em silêncio. Alguns choravam. A revelação também trouxe reações contrárias. Em Viena, um artigo publicado em uma revista teológica acusava o Papa de retroalimentar a paranoia escatológica de setores conservadores. Mas a resposta de um monsenhor foi incisiva: não se trata de paranoia. Trata-se de vigilância.
E é exatamente isso que o segredo de Fátima pede: vigilância. Não o tipo ansioso, mas o tipo que nasce da esperança. Esperança de que a Igreja, ao lembrar quem é, reencontra o caminho. Papa Leão XIV permaneceu recolhido. Não deu declarações públicas, mas autorizou que trechos da revelação fossem lidos em missas de todo o mundo no domingo seguinte. A mensagem, antes selada, agora era proclamada. E o efeito foi palpável. Em Buenos Aires, um seminarista relatou: a leitura mexeu conosco. Não como medo, mas como luz que revela as rachaduras. Em Luanda, catequistas reescreveram seus planos de aula para incluir reflexões sobre o papel da verdade na fé. Se você sente que a verdade está voltando ao centro da fé, inscreva-se neste canal. Aqui, damos voz ao que não pode mais ser ignorado. Em Assis, um grupo de jovens religiosos fez uma caminhada de madrugada até a Basílica de São Francisco. Carregavam velas e rezavam o rosário. No final, um deles leu: e no fim, meu imaculado coração triunfará. Todos repetiram. Não como ritual, mas como decisão. A revelação de Leão XIV pode ter vindo como choque para alguns. Mas para muitos, foi resposta. Não a uma curiosidade mística, mas a um clamor silencioso que ecoava há anos nos bancos das igrejas: diga-nos o que cremos. E agora, dito está, cabe a nós ouvir. E, mais ainda, viver. Na cidade de Coimbra, onde Irmã Lúcia viveu seus últimos anos, um grupo de religiosas organizou uma adoração perpétua em ação de graças pela clareza do Papa. Elas não pediam respostas, pediam coragem. Coragem para ensinar, para proclamar, para formar novas gerações com raízes sólidas na fé. No México, jovens católicos produziram um curta-metragem com base no terceiro segredo de Fátima. O vídeo viralizou. Não por sensacionalismo, mas por sinceridade. Mostrava uma igreja que não teme a verdade, e fiéis que não fogem de sua responsabilidade. Em Roma, bispos começaram a se reunir informalmente para discutir como incorporar o conteúdo da revelação nos seminários e catequeses. Um deles disse: por muito tempo tivemos medo de assustar, mas talvez o que faltava não era suavidade, era amor pela clareza. Você acredita que a igreja está reencontrando sua voz? Deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém da sua comunidade. Vamos reacender a luz da fé em cada canto. No sul da Índia, uma missionária leu a revelação em voz alta para um grupo de mulheres católicas que jamais haviam ouvido sobre os segredos de Fátima. Ao fim, uma delas, com lágrimas nos olhos, disse: agora eu entendo por que precisamos rezar. Não é medo, é amor. O eco da mensagem se tornava universal. Não havia continente em silêncio. E, curiosamente, a própria oposição começou a se transformar. Alguns críticos admitiram, em entrevistas, que esperavam algo pior. Na verdade, foi mais profundo do que polêmico, disseram. Foi um chamado. Em um colégio católico na Argentina, estudantes pintaram um mural com as palavras do Papa: quem ama, não silencia. Ao lado, uma imagem da Virgem de Fátima com olhos de misericórdia e um coração em chamas. Na África Central, uma rádio católica passou a transmitir diariamente uma série de reflexões intitulada Fátima, Hoje. Em cada episódio, um padre local comentava como viver o Evangelho com mais autenticidade à luz da revelação. Se você sente que algo está mudando, que o Espírito está falando à sua consciência, inscreva-se agora. Este canal é parte desse movimento. E juntos, podemos ser sentinelas da verdade. O Papa Leão XIV, em gesto discreto, enviou uma cópia pessoal do documento a um grupo de jovens presos por pregarem a fé em regime hostil. No envelope, uma nota escrita à mão: a verdade liberta, mesmo em correntes. O testemunho deles, logo depois, se tornaria conhecido e citado em diversas dioceses. Em um encontro com catequistas da América Latina, um bispo perguntou: como falaremos disso às crianças? Uma senhora idosa respondeu, com o mesmo amor com que Maria nos alertou: não para assustar, para proteger. Na Basílica de Fátima, durante a celebração do Rosário, foi lido, pela primeira vez em público, o parágrafo final da revelação. Um silêncio reverente tomou conta do recinto. Muitos ali sabiam, estavam presenciando um novo capítulo da história espiritual do nosso tempo. A revelação do terceiro segredo de Fátima por Leão XIV não encerra um mistério. Inaugura uma responsabilidade. Há de ensinar com fidelidade, de proclamar com coragem, de viver com coerência. E isso começa agora, em cada altar, em cada sala de catequese, em cada coração que decide não mais adiar a verdade. Se esta história tocou seu coração,
Compartilhe. Que esta mensagem chegue a muitos. Porque a fé não se guarda, se transmite. E você pode ser ponte para que outros também voltem a escutar a voz de Maria, clara, firme e amorosa. Obrigado por estar conosco até aqui. Que a luz de Fátima ilumine seus passos. E que a verdade sempre encontre em você um lugar para permanecer.